Tabela do Campeonato Brasileiro 100% atualizada e já vamos começar falando de cara que foi uma rodada perfeita pro Flamengo. Pra variar, o Flamengo foi na Arena Corinthians e saiu com os 3 pontos, venceu ali por 2-1 e os seus concorrentes, o Cruzeiro, que tem um jogo a mais que o Flamengo, inclusive perdeu pro Vasco em São Januário, isso no sábado, estacionou aqui com os 50 pontos e o Palmeiras perdeu fora de casa pro Bahia, num jogo de muita provocação fora de campo, e o Palmeiras, que esse tem um jogo a menos que o Flamengo, 2 a menos que o Cruzeiro, está em terceiro com 49. O surpreendente Mirassol, que fecha o G4 com 2 jogos a menos, perdeu para o Galo esse final de semana. Poderia ter perdido momentaneamente a vaga no G4, só acabou não acontecendo porque no domingo o Botafogo também perdeu, dessa vez o clássico para o Fluminense, e estacionou com os 40 pontos. Fechando o G6 com a vitória sobre o Palmeiras, o Bahia está aqui com seus 40 pontos, empatado com o Botafogo, e inclusive nessa quarta-feira tem Bahia e Botafogo, jogo direto, jogo de 6 pontos pela Libertadores. O São Paulo fechou a rodada sendo derrotado dentro do Morumbi para o Ceará, por isso está em sétimo colocado com 35 pontos, podia ter encostado no G4, mas acabou não acontecendo. O Fluminense, como eu disse pra vocês, venceu o Botafogo no Clássico Carioca, por isso sobe para a 8ª colocação com seus 34 pontos. O Bragantino, em casa, empatou com o Santos por 2-2, está aqui em nono com 32 pontos. E o Grêmio, no domingo de manhã, venceu em casa o Vitória, está numa posição bem mais confortável, se distanciou da zona de rebaixamento, 10º lugar com 32 pontos. Abrindo aqui a segunda parte da tabela, o Ceará, que deu uma subida com essa vitória sobre o São Paulo, foi a 31. O Vasco, outro clube que começa a cada vez mais se distanciar da zona, vencendo o Cruzeiro, aqui foi para a 12ª colocação com 30 pontos. O derrotado Corinthians, que perdeu para o Flamengo em casa, 13º com 29. O Atlético Mineiro, que perde para o Mirassol, 14º com 28 pontos. O Internacional jogou em Caxias do Sul contra o Juventude e empatou por 1-1 e está numa posição bem delicada. O Inter está aqui com seus 28 pontos, 15º. E o Santos, como eu disse para vocês, empatou com o Bragantino, primeiro time fora da zona, com 27 pontos. Só que aqui tem uma divisão muito clara já, porque olha a diferença do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento para o primeiro dentro, que é o Juventude, que tem 22 pontos. A gente tem aqui Juventude e Vitória afundados na zona com seus 22, o Fortaleza, que venceu na rodada, tá com 21, e para fechar o Sport Lanterninha com 14. Inclusive, se enfrentaram nessa rodada, Fortaleza e Sport, Fortaleza venceu, por isso se desgarrou um pouquinho do Sport. Mas independente da posição das equipes, mais importante até do que a pontuação, vocês têm que prestar atenção nessa segunda coluna de números, porque o Campeonato Brasileiro tá simplesmente uma bagunça. Tem times com 23, tem times com 24 e tem times com 25 jogos. Em tese, era para estarmos na 25ª rodada, mas se a gente pegar aqui, ó, só o Vitória tá na 25ª rodada, você tem aqui o Corinthians, o Vasco, 3 times, 4 e 5 com o Grêmio e Bragantino, 6 com o São Paulo, 7 com o Botafogo e 8 com o Cruzeiro. Ou seja, nem metade da competição está na rodada correta. Então, quando você for observar aqui o seu time, presta bem atenção também no número de jogos, porque quem tem 2 jogos a menos, a gente está falando de 6 pontos. Pode mudar a realidade de qualquer um nessa tabela.